Então, a gente celebra, né, a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, de pescador, a primeiro papa da igreja, e Paulo, de Saulo, perseguidor dos cristãos, a apóstolos dos gentios. A gente vai mergulhar na vida de conversão e missão desses dois grandes apóstolos e compreender como que o seu testemunho se reflete na missão da igreja, especialmente no pontificado de Leão XIV, já que hoje também a gente celebra o dia dedicado ao Papa. Quem ajuda a gente nessa reflexão é o padre Vitor de Oliveira Barbosa, dos sacerdotes do Coração de Jesus, doutor em Teologia Espiritual em Roma e também professor da Faculdade Deoniana de Taubaté. Muito bom dia, padre, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Letícia, bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa falar então desses dois grandes apóstolos, né, Pedro e Paulo. Isso mesmo, e nós cantamos ali exatamente isso, a gente quer ter essa fé de Pedro e essa coragem missionária do grande apóstolo Paulo. A gente pode dizer que depois de Jesus não teve um missionário tão grande como ele, né, padre? E por que a igreja celebra junto a festa desses apóstolos? Muito bem, Pedro e Paulo são considerados as duas grandes colunas da igreja, né, pela missão que eles exerceram. Pedro, considerado o apóstolo dos judeus, aquele que propaga a fé e que guia a vida da comunidade nascente. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, que abre a evangelização para todos os povos, né? Então, o fato dos dois terem sido martirizados em Roma, sob o imperador Nero, Pedro, segundo a tradição, por volta do ano 64, Paulo, por volta do ano 67, mais ou menos contemporâneos, são celebrados no mesmo dia, nesse dia 29 de junho. É verdade que na liturgia, em muitos lugares, essa solenidade, pela importância desses apóstolos, ela é transferida para o domingo mais próximo do dia 29 de junho. De fato, no Brasil, grande parte do Brasil, nós celebramos ontem a solenidade de São Pedro e de São Paulo, ainda que seja no dia 29 de junho, hoje, o dia da memória litúrgica destes dois grandes apóstolos. E esses dois grandes apóstolos, eles viveram experiências profundas de conversão, né? Como que a gente pode trazer isso aqui para a gente e que lições que a gente pode tirar desses testemunhos? É verdade que tanto Pedro quanto Paulo são figuras aí que viveram um processo longo de conversão na sua história de fé, na sua experiência cristã, né? A memória, a solenidade que nós celebramos, celebra o martírio desses dois apóstolos. O martírio é uma conclusão de um percurso longo, um percurso que foi vivido não sem dificuldades, para viver a fidelidade no testemunho da própria vida cristã. É o exemplo supremo de um testemunho, o dar a própria vida, como fez Jesus. Agora, para chegar ali, Pedro e Paulo passaram por um caminho de conversão. Pedro, já no primeiro encontro com Jesus, quando ele é chamado à beira do lago da Galileia, Pedro declara: Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. Se reconhece como pecador. E Jesus o chama a ser pescador de homens. Esse processo, depois Pedro, dentro do grupo dos apóstolos, vai ser um processo longo. Pedro é considerado aquele que é o mais cabeça dura de todos os apóstolos, nunca compreende bem aquilo que Jesus diz, tem sempre aquela atitude um pouco impulsiva, né? E na hora mais sublime da vida do Cristo, Pedro nega Jesus 3 vezes, né? E esta experiência profunda do pecado que dói no seu coração por ter renegado o seu Senhor, depois é curada pela experiência do perdão, quando Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele confessa a sua fé e o seu amor pelo Senhor Jesus. Tu sabes que te amo, Senhor. Esse processo de conversão, ele continua na vida de Pedro. Pedro vai ainda na sua missão, depois da ressurreição, viver diversas experiências de aprendizado da sua fé. Por exemplo, os Atos dos Apóstolos nos testemunham como Pedro precisou se abrir cada vez mais à ideia de uma fé que se estende também aos pagãos, também aos gentios. Nem sempre foi tão fácil esse diálogo. Ali também Pedro precisa fazer um processo permanente de conversão. Da mesma forma, Paulo, como já dissemos aí no início do programa, era primeiro perseguidor dos cristãos. E perseguidor porque ele, sendo um judeu muito convicto, fiel,
considerava os cristãos como algo que desviava da reta compreensão da religião, da lei de Deus. Mas no caminho de Damasco, quando está indo perseguir os cristãos, ele vive uma experiência de encontro com o Cristo ressuscitado que transforma a sua vida, né? E naquela experiência, Senhor, que queres que eu faça? E encontra de fato ali o início de um percurso de fé que ele vai viver também num processo permanente de conversão. Não só de perseguidor passa a ser anunciador do Evangelho, anunciador de Cristo, mas ao longo da sua vida, e nós o vemos sobretudo nas suas cartas, que é um tesouro precioso para nós que encontramos no Novo Testamento, as cartas de Paulo nos mostram também esse processo permanente de conversão. Tanto Pedro quanto Paulo vão viver o gesto sublime dessa conversão, dando a própria vida pelo Cristo. E é bonito isso, né, Padre? Porque ontem, inclusive, na primeira leitura da celebração da missa, a gente tinha esse relato, não é? O Pedro preso por causa dessa fé que ele professou e a fé da igreja rezando, intercedendo por Pedro. E ele foi escolhido para Jesus, então, para confirmar essa fé, para conduzir a igreja. E como que a gente compreende, então, o ministério do Papa à luz dessa missão confiada a Pedro? Bom, nós cremos que Pedro é o primeiro Papa. Ele é quem funda a comunidade de Roma, o primeiro bispo de Roma. E existe a doutrina do primado de Pedro, né, que é transmitida a cada Papa. O Papa recebe o anel do pescador, né, simbolizando justamente a continuidade da missão de Pedro. A figura do Papa, certamente, nós temos atualmente o Papa Leão XIV, que é uma bênção para toda a nossa igreja, né? Ela representa justamente aquele sinal de confirmar na fé os irmãos que foi confiado a Pedro, né? Então, assim como Pedro recebe do Senhor Jesus essa missão de ser aquele que sustenta a comunidade de fé, né, o Papa continua essa missão na história, né? O sustento da comunidade dos discípulos e discípulas do Senhor, que hoje somos mais de 1,3 bilhões de cristãos em todo o mundo, né? Então, o Papa exerce essa função. O Papa tem aí 3 importantes sinais para o nosso tempo que se sustenta justamente a partir desse ministério petrino, né, dessa continuidade da missão de Pedro. O primeiro é aquele de ser a garantia da unidade da igreja. O Papa é o sinal visível da unidade da igreja, né? Em torno do Papa, a igreja se reúne e professa uma só fé. Depois, o segundo elemento importante é que o Papa se torna justamente aquele que se coloca como o servo dos servos, né, a serviço da igreja para garantir, sobretudo, a verdade da doutrina. O Papa, inclusive, existe um dogma da igreja que declara a infabilidade papal e que diz justamente que aquilo que o Papa ensina em matéria de doutrina e de moral é segundo o querer de Deus e deve ser vivido por todo cristão. Então, o Papa é o sinal desta garantia de uma verdade doutrinal. E o terceiro sinal, que certamente é muito importante igualmente, é a dimensão profética da voz do Papa. Nós sabemos o quanto o Papa é uma voz importante no nosso mundo, no nosso tempo, né? Como o Papa é aquele que dialoga com as várias realidades, mesmo nas realidades, nas esferas políticas, nas esferas mais amplas, no diálogo com as demais religiões, e como que a voz do Papa é, de fato, uma voz profética no nosso tempo, dando continuidade àquilo que foi a missão de Pedro. E cantamos isso no começo do programa, na Marcha Pontifical. A voz de Pedro, na tua, na do Papa, o mundo escuta. E falando um pouquinho também sobre Paulo, né, que ele dedicou então a sua vida ao anúncio do Evangelho aos povos, e a exemplo dele, como que a igreja então ensina, né, a evangelização e a missão nos dias de hoje? Bom, certamente Paulo teve uma grande importância para a difusão do Evangelho, da mensagem do Evangelho em todos os povos, né? É considerado o apóstolo dos gentios, o apóstolo da gente, justamente por isso, porque Paulo compreendeu desde o início que aquele Cristo com quem se encontrou no caminho de Damasco precisava ser anunciado a todos e que a mensagem do Evangelho não era restrita mais a uma comunidade, a um povo, mas universal, né?
E eu penso que o modelo de Paulo é certamente muito importante para a missão evangelizadora da igreja também no nosso tempo. Primeiro de tudo, Paulo foi alguém que soube compreender que é necessário inculturar a fé. Paulo, sendo judeu, foi anunciar o evangelho aos gregos, foi anunciar o evangelho aos romanos, e para fazê-lo, como nós vemos aí nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, ele precisou assimilar elementos dessas várias culturas, desses vários povos para transmitir o evangelho. Eu acho que também hoje a igreja tem sempre essa missão de inculturar a palavra de Deus, de inculturar o evangelho, de modo que o evangelho possa chegar às várias culturas, às várias realidades. Hoje esse dever é sempre mais urgente, por exemplo, quando falamos da evangelização por meio das redes sociais, da internet, né? São novos areópagos. O Paulo foi anunciar no Areópago de Atenas, e são esses os novos areópagos nos quais a igreja também é chamada a levar a luz do evangelho com uma linguagem própria, com uma cultura própria, e isso é sempre importante. Adaptar de acordo com o meio que está, com exatamente, a cultura exatamente. que está inserida. Depois, uma outra coisa muito bonita da missão de Paulo é que Paulo soube compreender que a igreja precisa ser sempre uma igreja em saída. Papa Francisco falava muito disso, né? Aliás, à luz daquilo que os bispos da América Latina refletiram aqui em Aparecida, em 2007, né? Quando compreende que a igreja é necessariamente uma igreja missionária. E certamente encontramos em Paulo o exemplo para ser essa igreja em saída, essa igreja que vai ao encontro, que não fica só na manutenção daquilo que é confiado à igreja na vida dos sacramentos, nas atividades pastorais, nas nossas comunidades de fé, mas uma igreja que é capaz de ir ao encontro às várias realidades, de dialogar com as várias realidades da sociedade, do nosso tempo. Certamente é uma urgência para o nosso tempo ser essa igreja em saída, essa igreja que vai ao encontro. Depois me chama muita atenção que Paulo, na sua missão, ele soube sempre contar com colaboradores. Ele nunca se sentiu o protagonista, né? Ele envolvia outras pessoas e, sobretudo, leigos, né? Os Atos dos Apóstolos falam aí de grandes colaboradores leigos. Priscila e Áquila eram um casal aí que eram... que sustentavam a missão de Paulo, né? Ou Lídia, que era lá da comunidade de Tiatira e que também era alguém de relevância. Então, acho que também isso nos mostra a necessidade de uma igreja que, a exemplo do apóstolo Paulo, sabe contar com a colaboração, com o protagonismo dos leigos. Isso é algo tão importante no nosso tempo, né? Que dar esse espírito de sinodalidade que envolve todos no processo de evangelização, nesse processo de levar a palavra de Deus às várias realidades, aquelas realidades mais locais. Que bonito. Certeza, Muito bom, viu? O padre Victor de Oliveira Barbosa, dos Deonianos, os padres do Sagrado Coração de Jesus, agradecemos muito a sua presença. Que gostoso, né, gente, falar da igreja, conhecer um pouco mais Pedro e Paulo pela palavra, pela história da igreja. Não é só fazer mastro de São Pedro e São Paulo, gente, e fogueira, não, olha, tem muita espiritualidade aí. Que a gente possa confessar como Pedro, né? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo, e combater também um bom combate, como fez o grande apóstolo Paulo. Obrigado, padre. Um bom dia, viu? Sempre bem-vindo.